coração. Louvado seja Deus, graça e paz a essa amada igreja. Meus irmãos e irmãs, eu peço que você agora, depois de um momento de oração e louvor, adoração ao Senhor, eu peço para você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 12. Nós iniciamos uma série de exposições aqui em Filipenses, também em Provérbios, e vamos fazer intercalando aí, quando não Provérbios, Filipenses, tá? Esperando você abrir Filipenses 1:12. Vamos ler? Com atenção, ouça a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tributação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus, porque vos foi dada a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouves que é meu. Amém, gente? Como é bom estar diante da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos pelo auxílio do Espírito Santo, por sua soberana vontade em nossas vidas. Nós descansamos e esperamos no Senhor a instrução que vem mediante a sua palavra para a edificação do seu povo. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Bom, gente, o apóstolo Paulo é o autor da carta, a gente já tem falado isso, mas é bom na introdução a gente recordar, até para aqueles que não ouviram ainda.
de que o autor dessa carta escreveu ela preso de Roma, 10 anos depois de ter fundado essa igreja em Filipos. Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver o nascimento dessa igreja de Filipenses. Ela nasceu quando Paulo fazia suas viagens missionárias, chegou em Filipos e encontrou lá uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que Paulo, falando a algumas mulheres, o Senhor abriu o coração de Lídia. E Lídia convidou Paulo para estar na casa dele, constrangeu a isso, né? Abriu as portas, já mostrando desde o início uma generosidade e ao evangelho, né? Em seguida, Paulo, naquela mesma cidade, região, Macedônia, expulsou um demônio de uma jovem que adivinhava. E porque Paulo expulsou o demônio e certamente tirou o lucro dos seus senhores, Paulo então acaba preso lá nessa cidade. E preso, vocês lembram que eles louvou ao Senhor juntamente com Silas, né? Na cadeia, e o Senhor, com um terremoto, soltou as cadeias, e também houve a conversão do carcereiro na prisão. E aí Paulo vai parar em Roma. 10 anos depois, Paulo recebe a visita de Epafrodito, citado aqui na Bíblia, lá da igreja de Filipos, é enviado com ofertas para Paulo. E saber também como que Paulo estava, já que estava preso, né? Então, Paulo recebe a visita desse homem, ofertas. Essa igreja de Filipenses, ela é citada como exemplo aos Coríntios, capítulo 8 da segunda carta de Paulo, de uma igreja que era pobre, que passava por tribulações, mas era uma igreja muito generosa. Então, a carta de Filipenses é uma carta de muita alegria, de muito contentamento. Paulo é muito feliz com os filipenses que se associaram desde o início até o momento que Paulo escreve essa carta. Paulo diz que eles perseveraram na assistência, nas ofertas, na alegria, né? Eles eram alegres e Paulo também, muito feliz por isso, agradece a Deus, depois de se apresentar no início da carta, agradece a Deus por essa igreja, ora por essa igreja, diz a essa igreja que está convicto de que aquele que começou a boa obra neles iria completar. E em seguida, Paulo faz uma oração para que esse amor que Deus nos deu aumentasse mais e mais no meio deles. E nessa parte B aqui, no segundo momento, Paulo vai dar uma informação para eles. E a informação eu não queria que vocês ficassem preocupados com relação à perseguição que eu estou sofrendo, porque elas estão contribuindo com a pregação do Evangelho. E Paulo diz isso aí: eu quero cientificar vocês, eu quero que vocês saibam que os problemas, as cadeias e a perseguição e as dificuldades que eu vivi ou esteja vivendo, ao invés de ser um problema para mim, está contribuindo. Olha que boa notícia. Então, a partir daqui, a gente recebe de Paulo, gente, uma boa cosmovisão da vida cristã, da fé. Uma boa visão para que você tenha das coisas, da vida. Entende? Nosso sofrimento aumenta quando a gente não entende, não compreende, não enxerga corretamente. Entende? Entender, compreender. O que Paulo vai nos ensinar vai fazer você viver contente, porque, na verdade, o tema central aqui da carta é alegria, é contentamento, é ser feliz mesmo no meio de circunstâncias. Essa é a ênfase de Paulo. Lá no verso 11 do capítulo 4, ele vai concluindo e diz assim: olha, eu aprendi a viver contente. Eu quero aprender isso. Quem não quer?
E aqui é um contentamento segundo Deus, não é aquele contentamento quando o salário sai. Não é aquela alegria quando eu tenho, quando eu posso, não. Paulo está preso, está mal e está contente. Esse é o que eu quero. Eu não quero aquele que eu fico contente porque recebi um carro novo, eu fico contente porque recebi uma casa nova, eu fico contente porque fulano de tal foi com a minha cara, ou então se agrada comigo. Não, irmão, eu sou contente independente de circunstâncias. É difícil, entendeu? Não importa o problema. O que Paulo entende sobre estar contente é tão elevado que é difícil para nós. Porque ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então a pergunta é a seguinte, Cláudio, o que esse homem aprendeu? Que dava condição a ele de ser feliz em toda circunstância. É exatamente o que eu queria passar para vocês hoje, que é o que Paulo passou. Ele fez uma leitura da situação da vida dele e uma leitura correta do que Deus pensa acerca do assunto. E vai passar para a gente vai aprender com ele e vamos crescer no Senhor. Aqui a gente vive essa vida com alegria. Ok? Então vamos lá. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes, ao invés de ser prejudicial, ajudou. Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não prenderam ele lá no início da igreja? E o que aconteceu? O centurião foi salvo. O centurião é o que cuidava dos 100 soldados, que era responsável pela prisão. Aí Paulo lá na cadeia, prega o Evangelho e o cara nasce de novo. Crê no Evangelho, se converte, se torna cristão. E Paulo sai ganhando vidas. Entende? Na casa de César. Na casa daqueles que eram responsáveis por sua prisão. Está tudo cooperando, é isso que Paulo está dizendo. Então, resumidamente, para você, o primeiro ponto que Paulo traz para a gente, e a gente tem experimentado um pouco disso nos últimos anos, é entender, compreender que Deus é soberano. Ele pega circunstâncias difíceis para cooperar para a sua vontade. Então, se você perguntar para mim, por que Paulo é feliz? Por que Paulo é contente em toda e qualquer situação? Ele sabe que Deus é soberano. Pastor, mas está pegando fogo. Ele sabe que Deus é soberano. E está cooperando. Só assim você consegue, no meio do pepino, ó. Rapaz, está tudo virado. Eu estou contente, pastor. Não sei o que é isso, não. Está ficando louco, não. Sabe o que está acontecendo? Você está aprendendo que Deus está no controle. Está deixando de ser só um chavão, né? Deixa no controle. Não, você está vivendo. Você está experimentando. Você está crescendo mesmo. Isso não é bom? Então vamos lá. 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que ele está dizendo? Não estou preso, eu vou pregar para os guardas. Estou preso, Deus me colocou aqui para pregar para os guardas. E de fato a guarda todinha ficou sabendo do Evangelho. Porque o tagarela Paulo está lá, na cadeia. Vem cá, carcereiro. Vamos conversar? Ô Onésimo, vem cá. Que era um escravo foragido de Filemon. Preso, Paulo ganha ele, envia de volta para Filemon. Então Paulo está ganhando pessoas, está produzindo. Paulo está produzindo, correndo a carreira que Deus preparou para ele, cumprindo o seu chamado, guardando a fé, mesmo no meio das cadeias. Em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, gente, não ficou um que Paulo não tenha anunciado o Evangelho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, Paulo está dizendo que está acontecendo no tempo difícil. No tempo que parece que está tudo errado, entende? Olha, na nossa ótica natural,
parece que está tudo errado. Eu sou pregador e estou preso. Aí Paulo disse, não é isso, deixa eu explicar. Além da guarda, os irmãos estimulados, olha a palavra, estimulados no Senhor, por minhas algemas, sabe o que aconteceu? Rapaz, prenderam o Paulo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar. Por exemplo, se você acha que eu sou a única pessoa que está pregando aqui, o que Deus pode fazer? Me dá uma cadeia. Foi o que aconteceu. Deus deu uma cadeia no pastor, Paulo. E aí vocês, estimulados, com raiva porque prenderam o pregador, vocês saem tudo envirado pregando. Os irmãos se estimulou, entendeu? Se motivaram por causa da prisão de Paulo, disse, eu vou pregar o evangelho. Ou seja, estava contribuindo. Foi exatamente o que aconteceu na igreja primitiva. O Senhor tinha dado uma ordem para a igreja. Ide por todo mundo, não foi assim? Serieis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os caras queriam ficar só em Jerusalém. O que Deus mandou? Porque Deus tinha um plano, alcançar o seu povo e precisava que a palavra de Deus fosse pregada. Então, se Paulo precisava de que pessoas pregassem o evangelho, e que ele precisou levar cadeia para isso, assim foi feito. Essa semana, eu estava citando sobre Policarpo, né? Discípulo de João Batista, no ano de 155. Preso, amarrado em uma fogueira para ser queimado, vivo, por causa do evangelho. E disseram a ele, se você disser duas palavrinhas aí, você é solto daí, está tudo bem. E as duas palavrinhas qual eram? César é Senhor. César é Senhor. Policarpo tinha agora a oportunidade de sair da fogueira, não ser queimado vivo. Mas o que ele fez? Há 86 anos eu sirvo a meu Senhor, ele nunca falhou comigo. O meu Senhor é Jesus. Entende, gente? A história diz que ele ouviu uma palavra, ele ouviu algo, e o que ele ouviu dizia assim, seja homem. Seja homem. Isso cai bem na nossa época, na nossa palavra, porque é quando a gente tem medo das circunstâncias, medo da prisão, medo das dificuldades, entende? A história diz que 1.400 anos depois, quase 1.500 anos depois, dois reformadores na Inglaterra estavam na mesma situação que ele, preso para ser queimado e ameaçados por causa do evangelho. Um olhou para o outro meio medroso assim, lembrado das palavras de Policarpo. Olharam um para o outro e disseram assim, seja homem, continue. Percebe que a perseguição e a dificuldade está sempre acompanhando? A igreja foi chamada para pregar o evangelho, gente. Paulo está pregando o evangelho e está dizendo assim, olha, minha alegria é essa. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, veja aí as palavras de quem está contente, alegre e não está preocupado com os problemas. O que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Paulo tinha um desejo e queria saber se Cristo estava sendo pregado. Não importa se eu estou levando cadeia. Não importa se eu estou sendo perseguido. O que importa é o que eu estou vendo que Deus está levando, fazendo com que a palavra dele seja pregada. Está sendo pregada que por pretexto, quer por verdade, também com isto, me regozijo. Sim, sempre me regozijarei.
Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Em nada serei envergonhado. Ele tinha convicção do que estava fazendo? Ele tinha convicção. A gente tem convicção de quem nós somos? Nós sabemos que estamos caminhando em direção correta? Paulo sabia. Paulo sabia que estava caminhando, irmãos, para o prêmio da soberana vocação. Paulo sabia qual era a coroa que estava guardada e reservada nos céus para ele. Entende? Ele tinha essa convicção e dizia assim, olha, em nada eu serei envergonhado. Você sabe o que Paulo vai falar? Ele vai falar de viver ou morrer. Porque ele já era ameaçado, ele morreu 2 anos depois aproximadamente, por causa do evangelho, decapitado. Ele morreu por causa disso, entende? Mas ele antecipou dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu não sou envergonhado, nem morrer, nem viver. Cristo é glorificado, seja na morte ou na vida. Olha que convicção. Não estava nem aí. Quem citou isso esses dias foi esse político que nós temos aí no Brasil, né? Tal do Nicolas. Espero que Deus o conserve desse jeito. Ele disse, eu não estou preocupado não. De ir para a presença de nenhuma das cortes aí, ser julgado. Se morrer, é lucro. Foi isso que ele citou. Se morrer, eu estou no lucro. Tá nem aí, irmão. Você quer ver um homem brabo defendendo a verdade? É se ele entender isso aqui. Veja só. Em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele estava ameaçado. A morte estava chegando por perto. Quer saber de uma coisa? Se eu ficar vivo, vai ficar bom. Se eu ficar morto, vai ficar melhor ainda. Tem jeito de você me parar, não. E outra coisa, você pode até me parar, mas a palavra de Deus não está presa. Ela vai continuar sendo pregada. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Venha. Paulo está dizendo, não tem problema. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo ficou agora, gente, sem saber o que escolher. Rapaz, pensa em 2 coisas boas. Viver e morrer. Não sei o que escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo diz, olha, ele vai ficar. Não vou partir não, vou ficar. Por quê? Porque é para o progresso da fé e para gozo da igreja. Paulo ainda tinha o que fazer. Não era chegada a sua hora, né? A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, até aqui, Paulo fala da soberania de Deus, o soberano Deus que está no controle de todas as coisas, e todas as coisas estão cooperando, inclusive a sua cadeia, que pessoas estão sendo salvas, e da cooperação que essa tribulação, essa dificuldade, essa cadeia está fazendo para a proclamação do Evangelho, ou seja, Deus é soberano. O ponto
principal que Paulo nos dá aqui, irmãos, para lidar com as dificuldades da vida, é acreditar que Deus é soberano e que está no controle, conduzindo. Paulo, você vai levar uma cadeiazinha, porque tem um centurião lá que eu quero que ele se converta. E outra coisa, Paulo, quando você for preso, os irmãos vão ficar estimulados, vão pregar o evangelho. Você não vai ficar só, não. Fique sossegado. Sua cadeia vai cooperar. Por isso que quando a Bíblia diz que tudo coopera, né? Romanos 8, 28, e diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O contexto de Romanos, irmãos, se você voltar ao verso 18 do capítulo 8, né, de Romanos, você vai ver que Paulo fala de uma perseguição a nós que temos as primícias do Espírito Santo. O contexto fala de uma grande perseguição associada ao plano, o decreto de Deus. Deus escolhe, Deus escolhe de antemão, Deus justifica, Deus chama, Deus glorifica, né? O homem, ele está associando e dizendo assim, ó, você chegará ao destino. As dificuldades vão cooperar. Por isso que ele diz, todas as coisas cooperam. Todas. Até mesmo a dificuldade, o problema, estão cooperando para a vontade de Deus. Glória a Jesus. Na parte final do nosso texto hoje, ele diz assim, ele vai nos ensinar a viver do modo digno, tá? A viver do modo digno, dizendo que a graça de Deus foi concedida para isso. Olha, a graça de Deus, ela foi concedida não só para você crer, mas para você padecer, sofrer também. Então, Paulo acreditava na soberania de Deus, Paulo acreditava na graça concedida para sofrer. Acho que ele já tinha tido aquele encontro com o Senhor, né? Pedindo para tirar o espinho na carne. Subiu ao céu, terceiro céu, voltou e ainda disse ao Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Não vou tirar espinho da sua carne. Você não vai parar de sofrer. As pessoas não vão parar de perseguir você. Você não vai deixar de ter problema. O que eu vou fazer, Paulo, é te dar graça. A graça, a minha graça, o meu plano para você, ela é acompanhada de uma graça. Você tem graça para isso, para viver. Entende, gente? Eu não sei o que tem te incomodado tanto, mas o que eu quero dizer para você é que Deus está no controle da sua vida. Não sei o que está te perturbando, mas eu sei que está cooperando. Está cooperando. Ele diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes. Percebe que Paulo está dizendo assim para os irmãos, ó, fique firme, rapaz. Não se preocupe não, com essa cadeia não. Está tudo tranquilo. Em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Ó, a Igreja do Açu lutando pela fé evangélica. O que é isso? Nós temos uma fé. Nós temos uma palavra. Nós temos um estilo de vida. E nós lutamos juntos para isso. Nós somos uma comunidade. Nós trabalhamos com um só pensamento, uma só fé, unidos em um só propósito, não é assim? Ele está dizendo, batalhe junto. Olha o 28. E que em nada, olha aqui, em nada estáis intimidados. Em nada. Em nada estáis intimidados.
Alguma coisa tem intimidado você? Não esteja intimidados. É o que Paulo nos ensina. Não estáis intimidados pelos adversários. O centurião foi convertido. Era adversário de Paulo. Prendeu Paulo, açoitou Paulo. Mas Paulo não ficou intimidado. Paulo pregou o evangelho e ele creu. A mulher endemoniada, parece que eu estou vendo a perturbação, foi livre do demônio. Lídia ouviu o evangelho, se converteu. O Senhor abriu os olhos. Paulo não se intimidou, gente. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não me diga que você não tem, porque ele tem, ele existe. Adversários existem. Só que Paulo diz assim, não estejam intimidados com ele não. Sabe por quê? Preste atenção. Escuta aqui uma coisa. Pode ser refrigério para você, ó. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação. Entende? Adversários, irmãos, rejeitando o evangelho e lutando contra o evangelho é prova evidente de perdição. É prova evidente de perdição. Sabe o que é isso? É prova evidente de perdição. Para nós não, o evangelho é prova de salvação. Mas para eles é prova evidente de perdição. Isto da parte de Deus, não é, Paulo, não é coisa minha não, é Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer. Aí tem o evangelho triunfalista, né? Eles são, eles não são ensinados a passar por dificuldade. É estar em pecado passar por dificuldade. Evangelho que não é, que esse evangelho fraco, sem teologia, sem esse tipo de teologia que Paulo está passando aqui, é um evangelho raso, ralo, fraco, que não funciona. Entendeu? Não passa por dificuldade. Não, meu casamento, pensa no casamento, é uma bênção demais, não tem problema nunca. Se é, o meu tem. O meu tem. O meu tem problema. Não, eu nunca tenho problema financeiro. Já eu tenho. Hoje eu estou com as continhas para pagar, alguém pode me ajudar? A gente tem dificuldade, gente, nessa vida. Não sinto dor, não tenho dor nunca. Se é, não tem dor nenhuma. Não, eu não tenho desejo, mau desejo nenhum. Eu penso numa pessoa boa e santa, sou eu. Não mato, não roubo, não fumo, menino. É um santo. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Porque eu tenho problema. Paulo disse assim, não, tem certos evangelhos pregados por aí que a gente fica pensando, assim, mas ou eu não sou crente? Paulo, irmãos, escreveu 50%, 13 cartas. E Paulo está dizendo assim, meu amigo, você recebeu não só para crer, mas foi para sofrer. Aí as pessoas hoje, ensinadas erradamente, elas não querem enfrentar o problema e a dificuldade. Porque para elas não é normal ter dificuldade. Paulo diz, não, você recebeu graça para crer e para sofrer. Se eu não quero sofrer, parece que eu estou vendo, né? Eu não vou educar filho, não. Um sofrimento, né? Não, tem dificuldade, mas tem graça. Tem dificuldade, mas tem graça. Então, Paulo, a pergunta que eu quero fazer hoje para o texto é o seguinte: como é que esse homem entendeu estar contente no meio da dificuldade?
É a pergunta que eu quero fazer para o texto hoje juntamente com você. Por que que esse cidadão chamado Paulo de Tarso está me ensinando a ser contente em toda e qualquer situação? O que que ele está me ensinando? O que que ele disse? O que que ele aprendeu? Que eu quero aprender com ele, é claro. Ele está dizendo assim, olha filho, Deus é soberano, tudo está cooperando. É isso que ele está dizendo, Manuel. Deus é soberano, está tudo cooperando. E outra coisa, para você achar que não, ele ainda deu graça para você seguir. Para você não achar que não, existe uma graça que todo dia levanta você, que todo dia tira você do enrasco. E você termina o dia, ai, mais um dia acabou. Encerrou, vou dormir, descansar. Acorda, mais um dia acordei bem, estou respirando. Venceu, chegamos. Parecia que não ia dar certo, mas deu. Que parecia, viu? Porque esse homem sofre, porque a dificuldade que ele tem em suas viagens missionárias, se fosse eu, teria dito várias vezes, rapaz, não vai dar certo não. Deus não me chamou não, tem alguma coisa errada. Deus não está comigo, porque era mordido de serpente, era açoitado, era preso, colocado no calabouço. Parecia que nada estava funcionando. Mas estava, irmão, irmã. Versículo 30, encerrando. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Dr. Martin Lloyd Jones disse assim: aconteça o que acontecer, nesse ano, no ano seguinte ou em qualquer outro ano, seu destino estará seguro. Aquele teólogo citou isso. Aconteça o que acontecer, este ano, ano que vem ou em qualquer outro ano, escuta, seu destino está garantido. Nós estamos vivendo um momento que ainda se pergunta muito o que será do Brasil, né? É assim? Com a economia, com a fé, com a igreja, e fica se perguntando, como será? Como vai ser? Eu sei. Seu destino está garantido. Porque não é, escute, porque não é governo nenhum dessa terra que está no controle do universo. Não é, nunca foi, não é e nunca será. Grava isso aí, grava aí. Grave. Você grava? Preste atenção. Estava conversando com alguém essa semana, tem governantes no mundo, né? Tem uma maletazinha. Se ele apertar um botão, ele explode aí vários países com um botão que ele aperta. Ele tem o controle de bombas atômicas. Por que ele não aperta? Ele só aperta, irmão, se Deus permitir. Não pode estar no controle do homem. Não está, não me venha. Se você me falar que o controle está na mão do homem, eu vou logo dizer, pode ser que seja o anticristo. Que está se destacando para Jesus depois dar de cima a baixo nele, ele ficar só o bagaço. O governo da humanidade está nas mãos de Deus. Abraham Kuyper, né? Alguns falam Kuyper. Ele disse, olha, não há 1 centímetro na terra que Deus não diga é meu. Não há 1 centímetro na face da terra que Deus não diga é meu. É meu. Não é seu, é meu. Glória a Jesus. Você está aqui ou não? Pastor, mas Deus me deu. Deus me deu talentos. Pois é, Deus te deu os talentos para você multiplicar. Deus deu talento para você multiplicar e vai prestar contas. Ou não? Não vai ser assim? Deus te deu talentos para você prestar contas. Os talentos não são seus. Aqueles que receberam talentos do Senhor, o Senhor voltou de viagem e foi prestar contas.
Ei, vem cá. Ó, o Senhor me deu 5 talentos. Eu multipliquei em 5 e está aqui o que é seu. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A outra ele deu 2. O que deu 2 voltou, prestou conta, disse, olha, o Senhor me deu 2, toma os outros 2 que o Senhor me deu, que eu multipliquei. Vamos acertar a conta aqui. Não foi assim? Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou, terceiro. Eu sei que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não planta. Eu peguei o seu talento que o Senhor me deu e enterrei. Parecia um discurso bom, né, gente? Ah, enterrou? Por que você não pegou o que era meu, rapaz? E colocou no banco para que tivesse juros? Servo mau e negligente. Fostes infiel, servo mau e negligente. O que ele diz? Está ali, ó. Está fora. E Deus nos dá, nós precisamos prestar conta. E o Senhor nos deu graça para isso, gente. Para fazer aquilo que Deus nos deu. Glória a Jesus. Bom, eu fiz aqui, registrei alguns pontos dessa mensagem para aplicar e concluir. E eu registrei: graça para crer e sofrer você recebeu. Tá? Existe sofrimento nessa terra? Existe. Paulo sofreu muito, mas ele tinha graça. E disse aqui que Deus nos deu graça no versículo 29. Tudo está contribuindo, Paulo nos diz nessa mensagem. Pela soberania de Deus, Paulo se alegrava, confiava, seguia adiante com firmeza. Nós aprendemos que a palavra de Deus estava sendo pregada com as cadeias de Paulo. Aprendemos que nós nos alegramos. Nos alegramos com a soberania de Deus, para quê? Para fazer a vontade de Deus. Alegria para fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra que edifica, que instrui, que ensina. Senhor, te damos graças por sua graça concedida a nós. Graças, Senhor, para crer, mas também para realizar a sua vontade nessa terra. Saber, Senhor, que em nada seremos envergonhados. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos fortalece, nos anima, nos faz seguir adiante com alegria, sabendo que o Senhor governa todas as coisas e que todos os seus planos não são frustrados, Pai. Te agradeço no nome de Jesus Cristo pela educação na justiça, pela sua palavra ministrada, pela firmeza, pela alegria. No nome precioso de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos, precioso Deus, Pai. Glória e honra seja dada a ti, Jesus, que nos ensina, que nos instrui a avançar com alegria no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Deus é fiel, Deus é bom. Queremos dizer aos irmãos que nos acompanham na internet que a graça e a paz se multipliquem na sua vida, que Deus abençoe. Uma boa semana a todos.